Oi, pessoal, tudo bem? Porque a gente vai já começar com o PH. O PH é jogador de meio campo do Paysandu, um atleta que tem ajudado muito a sua equipe. E o Felipe é PH, um L e dois P's, é isso? Isso aí, é bem complicado. E por que PH? Exatamente pelo começo do nome, né? Na época que eu jogava na base do Botafogo, eu fui disputar um brasileiro sub-20 e no meu time tinham 4 Filipes diferentes. E toda vez que eu pegava na bola, eu fazia alguma ação, o comentarista da Sport TV falava: é o Felipe, mas é o Felipe com PH. Felipe, mas é o Felipe com PH. E depois disso, todo mundo do clube só ficou PH, 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 e daí pra frente, só PH. Não é nem mais Felipe, é Paulo também. Teve um jogo que você não atuou pelo Paysandu e que a imprensa paraense atribuiu muito a perda de consistência por conta da tua ausência. O que para você, o que eu gostaria de saber de ti, o PH, o Paysandu vem numa crescente, né? Vai ter um jogo agora que teoricamente são 3 pontos, mas a gente costuma dizer o seguinte: olha, o jogo contra o Imperatriz são 6 pontos que estão sendo dados. Mas se o adversário não fizer a sua parte, você, além de se enrolar no jogo, cria uma interrogação enorme para a opinião pública. No caso, para a imprensa e o questionamento. É obrigação esses 3 pontos no próximo compromisso? Cara, obrigação, certeza, mas não por ser contra o lanterna do campeonato. Obrigação é porque a gente, como você falou, vem numa crescente e isso é fundamental para a fase que a gente está jogando a Série C. Felizmente e infelizmente, o momento da nossa crescente está sendo agora. Infelizmente porque ninguém começa o campeonato esperando crescer só no final, né? A gente, desde o começo, tenta trabalhar para conquistar os pontos e classificação o mais rápido possível. Mas felizmente também porque é um momento muito importante do campeonato e essa crescente está sendo muito boa para a gente. E em relação ao Imperatriz, cara, eu não consigo, eu acho que é um jogo muito traiçoeiro, cara. Eu costumo dizer, porque ele tem tudo para tirar seu foco, tem tudo para torcedores ficarem naquele oba-oba, mas tem que ficar da parte de fora do nosso grupo, porque a torcida sim, a imprensa sim, todos eles podem garantir 3 pontos, falar o que for, porque faz parte. Mas a gente ali sabe que são 11 jogadores, 11 homens lá, pais de família, que buscam seus sonhos, que passam por dificuldades como a gente, e que na hora que o juiz apita o início da partida, eles vão lutar pela vitória, e cabe a gente tornar essa partida mais fácil ou mais difícil. Então, a gente tem que levar ela como a gente vem levando as outras partidas, como decisão a cada jogo. Bem, tem uma pergunta aqui para ti, PH. Na tua passagem pelo Botafogo, o Ricardo Ferreira pergunta o seguinte: pergunta para o PH por que não teve tanta oportunidade no Botafogo. Teria como atender o Ricardo Ferreira? Claro, mas não foi nem tanta, eu não tive nenhuma. Eu fiquei 5 anos na base do Botafogo. Eu cheguei a jogar todos os anos lá de titular, da época do juvenil até os juniores, e sequer um dia de treino eu fiquei no profissional. Eu fui titular em todos os anos, então eu não posso nem estar aquela frustração de tipo, me deram oportunidade, não aproveitei, ou deixaram eu treinar e não me aproveitaram, mas nem isso sequer. Então eu fico meio com aquele gostinho de queria estar, pelo menos treinar, ou então uma oportunidade e tudo mais, mas infelizmente não foi me dada. Mas felizmente eu segui minha vida, eu passei por bastante dificuldade após o meu término de contrato com o Botafogo, porque a realidade do futebol é outra, né? E felizmente eu venho ano após ano, dia após dia, tentando conquistar o meu espaço dentro do futebol e o ganha-pão também da minha família. O PH, voltando, PH, tivemos uma oscilação de internet, eu acredito que principalmente a minha, que caiu aqui o sinal. Peço desculpas aí, o Felipe Guimarães, popular PH, meu cabeça do Paysandu. Eu não vou tomar muito seu tempo, porque eu sei que... Até que parte que você ouviu para dar continuidade? Até que parte que você ouviu para dar continuidade? Oscilou, foi na hora que eu até o momento que você falou que não teve nenhuma chance no profissional, no período que você passou no Botafogo. Foi isso. O que eu tenho para falar do Botafogo é isso. Eu fiquei 5 anos lá,
todos os anos da base eu fui titular, disputei campeonatos até acima da minha categoria em alguns anos e infelizmente eu não tive nem a oportunidade de treinar no profissional. Meu contrato acabava quando eu tinha 21, então eu tinha um ano de profissional e nesse ano de profissional eu fui emprestado 2 vezes e sequer eu treinei um dia sequer no profissional. Então, infelizmente eu não tenho nem aquele gostinho de não tive oportunidade, eu não aproveitei a oportunidade. Simplesmente sequer eu treinei. O PH, claro, é profissional. Tem uma pergunta de um torcedor, e aí eles não perdem a oportunidade. Eu acho que o PH pode até, não precisa nem ler, eu acho que tu podes até dar uma lida daí, PH. PH, você aceitaria jogar claro. em uma equipe amazonense 2021? Eu não descarto nenhuma equipe, porque tudo cabe ao planejamento, né? Quando você vai para uma equipe, você não vai só pelo nome dela, porque existe até equipes que não tem nem Série D, que no passado foram equipes gigantes. Então, eu não vejo só meu futuro em equipes de tradição, eu vejo em equipes com planejamento atuais bem feitos, entendeu? Como é aqui no Paysandu, com o pessoal que comanda aqui, são pessoas super profissionais, e a grandeza do Paysandu não tem nem como eu comentar, mas juntando com o planejamento atual, que isso que me chama mais atenção, a ganância do clube no ano, aquele momento de conquista, então isso que me chama mais atenção, e isso, com certeza, esse campeonato 2021, não descartaria nenhum momento ir para lá. A propósito, PH. PH, tu tem parentes no estado do Acre ou não? Tem algum familiar, tem amigos? Não. Eu não, sequer fui no Acre ainda. Mas eu mando um grande abraço pro pessoal do Acre aí. É justamente isso que estão pedindo. Manda um abraço aí pro Acre. Não, sim. Um grande abraço pro Acre, pro pessoal que torce pro Papão lá também. Eu tenho certeza que no Brasil inteiro tem torcedor do Paysandu. Um abraço a todos os torcedores do Paysandu e aqueles amantes do futebol também. PH, a classificação da Série C é a seguinte: o Santa Cruz é o primeiro com 33, o Remo segundo, o arquirrival, e o Paysandu fecha com repar. Aí vem Vila Nova com 24 e o Paysandu com 19, mesmo número de pontos do Manaus, mais à frente do representante do Amazonas no critério de desempate. O que eu queria te perguntar, eu estou perguntando de treinadores. Esse ano está sendo atípico, né? Muitos jogadores estão sofrendo lesão porque houve um ano com maior tempo sem atividade, né? E alguns jogadores têm se cuidado, em particular. Até que ponto a pandemia tem sido bem administrada por você? Ter pouco tempo de atividade em grupo e, principalmente, como é ter a motivação da ausência do torcedor em jogos que a gente sabe que o torcedor ele não entra em campo, mas quando você tem a voz da arquibancada, você tem o incentivo da arquibancada, ou até mesmo a provocação da arquibancada. O Idemar, que jogou no Flamengo, dizia: eu adorava jogar com casa cheia na casa dos outros, me xingando, que aquilo me dava uma motivação, que se quebrasse minha perna, eu continuava igual um Saci Pererê. Como é que o PH tem administrado ou eliminado essas interferências, essas dificuldades, que é o tempo longo sem atividade, que é um ano atípico, e a ausência do torcedor no estádio, incentivando a equipe? Cara, sobre a pandemia e em relação à lesão, cara, eu acho que não vai nem só do jogador se cuidar, porque isso é uma obrigação e é o mínimo que a gente pode fazer. Só que também tinha dificuldade de logística, porque não só a sua vontade, mas tinha que estar aliado com estrutura, né? Você tinha que treinar em casa, isso aí já é muito, muito diferente de qualquer coisa. E também vai, cara, na volta, teve, aqui na Série C, no Paysandu, juntou o estadual e a Série C, a gente teve 11 jogos em, se eu não me engano, 35 dias, cara. E isso já é surreal, ainda junta com inatividade de 3 meses. Então, a lesão foi uma coisa. Eu sofri lesões aí seguidas, fiquei de fora, acho que de 3 partidas. Era uma coisa inevitável, cara, uma coisa inevitável, porque eu me cuido muito, eu me cuidei muito nessa pandemia, nessa quarentena. Na volta dos treinamentos, o treinamento foi muito bem feito, muito bem executado
pelos profissionais do Paysandu. Na época da pandemia também fizeram um planejamento muito bem feito, mas ficava fora do nosso controle, porque era uma sequência de jogos que era inevitável as lesões. Então, tinha que fazer de tudo para ter a menor perda possível. E em relação à torcida, cara, eu sei que alguns clubes podem perder menos em relação à questão de não ter torcida, mas aqui no Paysandu é uma tristeza gigante, cara. Eu peguei aqui no começo, joguei alguns jogos com torcida, cheguei a jogar um repá com torcida. Cara, é uma tristeza muito grande você ver a festa que os caras fazem e não tá podendo fazer. A gente foi campeão paraense aqui, eu só imaginava aquele estádio lotado, aqueles torcedores que fazem tudo pelo clube não estarem podendo comemorar isso na rua. Isso é muita tristeza, e ainda também envolve a parte econômica do clube também, que é muito afetada, cara. Tem clube que a maior parte do orçamento é feita em relação à bilheteria e atrapalha muito durante o ano. Então é um ano muito, 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 muito triste em relação a isso, mas o que cabe a nós é dar o melhor e tentar passar por cima de tudo isso. PH, vou te liberar apenas uma colocação, que aí você me diz, é uma circunstância ótima para o Paysandu ou não é? Imperatriz fora, nas circunstâncias, o Paysandu é favorito. Aí o Paysandu joga depois em casa, recebe o Ferroviário do Ceará. Na sequência, Botafogo da Paraíba em casa. E recebe e fecha a participação com o Clube do Remo dentro de casa. Então são todos os jogos dentro do estado do Pará, com exceção desse com o Imperatriz do Maranhão. Dá para chegar, dá para brigar lá na ponta. O Santa Cruz teria que cometer erros gravíssimos e somar apenas um ponto, chegar a 34, e o Paysandu pode chegar aos 34, vencendo os seus jogos, chegando ali na vice-liderança. Dá para chegar, tendo esses 4 jogos dentro de casa, já que o Paysandu estando na tabela do lado direito, mas é um jogo em Belém? Cara, dá para chegar e temos que chegar e vamos chegar, porque nosso dia a dia de trabalho é muito bom. A gente, como você falou, vem numa crescente, num momento muito importante do campeonato. Se a gente olhar a tabela hoje, a gente está classificado, então depende só da gente. Isso é uma coisa muito boa no futebol, quando se depende só de você para conquistar os seus objetivos. E, cara, não importa se é fora, se é dentro, se fosse os 4 jogos fora, a gente está trabalhando o máximo para conquistar esses pontos. E, independente, como eu falei, se é jogo dentro ou fora, a gente tem total objetivo de conquistar a vitória nesses 4 jogos, e vamos trabalhar, não pensando no Ferroviário, no Botafogo, não pensando no Remo, pensando no Imperatriz, e conquistou os 3 pontos, depois pensa no Ferroviário, depois um passo de cada vez, porque só assim a gente consegue chegar, e só assim, com pés no chão, a gente vai continuar essa evolução após a classificação em busca do acesso. Obrigado pela tua assessoria, por fazer a ponte através do Mohamed, e dizer que o Futebol do Norte fica muito feliz de poder abrir espaço para que os jogadores aqui da região, jogadores de qualidade como você, possam compartilhar um pouco da experiência e também do ponto de vista. Muito obrigado pela atenção com o Futebol do Norte. Tá bom, PH? Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando sobre minha carreira, sobre meu clube. Parabenizo você pelo profissionalismo e por passar informações boas, de escutar o jogador, que é uma coisa muito boa e coisa rara também no futebol, porque as mídias usam muito mais para massacrar a gente, para derrubar a gente, para notícias muito bombásticas que vão dar muita audiência. Então essa parte aqui é sempre bem-vinda para a gente, pode ficar sempre à vontade de precisar me chamar aí. E parabéns e um grande abraço a todos os torcedores do Paysandu e os ouvintes. Perfeito. Grande abraço, obrigado. Conversamos com Felipe Guimarães, o popular PH. Você confere essa entrevista com o PH no endereço que está aparecendo aqui no teu monitor. Vem aqui, deixa eu colocar, vem aqui, ó. Vem aqui, você acompanha aqui, tá bom? Nesse endereço do YouTube. E, claro, você continua acessando o facebook.com/Futebol do Norte. facebook.com/Futebol do Norte. Eu te convido também
para acessar o Instagram do Futebol do Norte. É futeboldonorte.oficial. Futeboldonorte.oficial. Um abraço, gente. Sucesso. Vai ser massa, vai ser bacana esse repar na última rodada. Vou ficando por aqui, gente. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Desculpa aí a oscilação de sinal, tá bom? Bye, bye.